Oi pessoal, aqui é a TV Caras, a gente está começando mais um Caras Business. Hoje eu tô com a Simone Costa, que está lançando um livro para você que está em casa, para você que está vendo a gente aí nas suas plataformas. Um livro muito bacana que ensina a economizar, ensina você a ter uma gestão financeira. Fala um pouquinho pra gente qual é o nome do livro e por que você escreveu esse livro. O nome do livro é Planejamento Financeiro Pessoal, Você no Controle. E eu pergunto para você quer ter o controle da sua vida financeira? É essencial que você faça o seu planejamento financeiro pessoal. Inclusive eu lhe pergunto, Mauro, qual foi a última vez que você otimizou o seu planejamento financeiro e conseguiu economizar? A juntar a palavra economizar, otimizar e economizar na mesma sentença faz muito tempo. Aliás, eu acho que quase pouquíssima gente faz esse tipo de coisa. Aliás, por isso que o livro que nem o seu é muito importante. O que você ensina nesse livro pra gente? Eu ensino de forma prática como a pessoa faz o planejamento financeiro pessoal dela. Começa de fato com o autoconhecimento, onde a pessoa vai elencar as receitas, despesas, dívidas, e começa inclusive com um diagnóstico, no qual cada um vai descobrir qual que é o seu índice de saúde financeira. Mauro, se você fosse dar uma nota para sua saúde financeira, qual você daria? UTI. Essa já está na UTI já faz um tempinho, mas aliás a UTI está a saúde de todos os brasileiros, porque o Brasil, você sabe, o brasileiro ele tem não só o brasileiro, mas acho que as pessoas em geral, elas têm uma noção de gestão financeira que parece sempre um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente pensa em economizar, quando a gente pensa em poupar, vai pensar em título, letra de câmbio, CDB, poupança, e com a economia volátil como a economia brasileira é, a gente fica super apavorado. E tem mais, né? A gente tem um custo de vida alto, a gente tem questões salariais no Brasil que são importantes, então é difícil você salvar um dinheiro. Por isso que a primeira pergunta que eu quero saber agora é a seguinte: você sempre foi assim? Como é que deu esse start na sua vida para ficar pensando em como economizar dinheiro, que é um assunto que o brasileiro já não tem muito na cabeça? Mauro, eu sempre fui assim, e eu falo que eu comecei a fazer o meu planejamento financeiro pessoal quando eu tinha 9 anos. Com 9 anos eu determinei que eu queria fazer uma faculdade, que eu queria estudar na USP, que eu queria fazer um intercâmbio internacional, que eu queria fazer um mestrado internacional e um doutorado, e hoje eu tenho 35 anos conquistando todos esses meus planejamentos, além da casa própria, né, que é um sonho do brasileiro, e eu falo que tudo isso é possível, independente da renda que você tem, né, porque eu sempre digo, não é se ganhar muito ou pouco, é o quão bem você administra aquilo que você tem. E é justamente isso, Mauro, que eu ensino no livro, de forma prática. O livro é para todos. Como fazer isso? Né? Porque o desafio é sempre por onde começar. Então, o planejamento financeiro pessoal que eu proponho são 5 etapas. Primeiro tem essa parte do autoconhecimento que eu falei, depois nós vamos otimizar o fluxo financeiro, no qual você já vai ter uma economia imediata, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu vou fazer um planejamento financeiro pensando no médio, longo prazo. Esse planejamento financeiro que eu proponho, você já vai conseguir ter resultado de imediato, no curto prazo. Otimizando o fluxo financeiro, que inclusive vou dar alguns exemplos aqui durante a nossa conversa. Porque a gente está falando de otimizar a curto prazo, que já é uma coisa legal. Quer dizer que se a gente adotar algumas das coisas que você aborda no teu livro, que aliás já está em pré-venda na Amazon, né, em virtual na Amazon, e que vai ser lançado fisicamente? Dia 31 na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Eu espero todos vocês lá. Então a gente tem, olha, atenção você aí que tá pensando assim, dinheiro tá meio apertado, não sabe exatamente como é que faz, fim do mês chegando, cartão de crédito. Aliás, já que a gente tá tocando num assunto polêmico, né, vamos falar um pouquinho sobre cartão de crédito. Cartão de crédito é uma beleza, né? A gente pega aquele cartãozinho, vai pro shopping, vai pra loja, é só um pedacinho, né, de uns centímetros ali, de um plastiquinho que você põe no bolso, você tira, pega a sua sacolinha e vai embora. Só que quando chega a fatura, a gente tem meio uma síndrome do esquecimento. Todo mundo, quando pega a fatura de cartão de crédito, e eu sou um deles, fala assim, a gente sempre se espanta, é sempre uma surpresa. Então, eu preciso abordar cartão de crédito, que eu acho que é com o limite de endividamento do brasileiro, que é tão alto. O que a gente pode fazer na vida para não ficar atrelado, escravizado para sempre em débitos eternos do cartão de crédito? Eu digo que o primeiro passo é fazer um planejamento financeiro pessoal. Inclusive no livro eu falo como você pode otimizar isso, né? Essas dívidas do cartão de crédito. E eu digo, o cartão de crédito é uma ferramenta, ou seja, para nós usarmos o cartão e não o cartão nos usar, né? Então, essa já é a primeira reflexão. Então, se é uma ferramenta, ela deve ser usada de forma planejada. Eu pergunto para você, né? As pessoas geralmente utilizam furadeira, mas elas andam com a furadeira no bolso e utilizam a furadeira a todo momento? Não. É só, de fato, quando elas precisam para pregar algo ou fazer algo nesse sentido, né? É uma analogia muito simples e da mesma forma é o cartão de crédito.
o cartão de crédito ele pode sim ser utilizado desde que de forma planejada. Então, se eu almejo utilizar o cartão de crédito nesse mês, no meu planejamento financeiro do outro mês, aquele custo já deve estar previsto e não inserir depois que eu gastei. Você tem que saber antes quanto, quer dizer, você já tem, na verdade, no mundo ideal do cartão de crédito, você tem que gastar ali no seu cartão de crédito e já ter uma anotação, ou já ter de alguma maneira prática aquilo colocado numa planilha para que você saiba exatamente o quanto. Você não precisa esperar o extrato chegar para tomar o susto. Isso mesmo. O controle tem que ser seu e não da fatura do cartão de crédito, né? Já tem que estar no seu papel ou na planilha. Inclusive, eu utilizo o ensejo para falar que esse planejamento financeiro pessoal que eu proponho, eu ofereço ferramentas. Então, a pessoa vai ter acesso a simuladores, planilhas e quem gosta do papel também vai ter orientações práticas para fazer ali no papel mesmo. Precisar anotar e principalmente estabelecer um limite. E não é o limite do cartão de crédito, é o limite que você pode ter de despesa, né? Então, quanto você pode gastar por mês com o seu cartão de crédito de acordo com a sua renda? É isso que eu ensino no livro. E esse valor você vai deixar como uma despesa no seu planejamento financeiro. Então, por exemplo, se for R$300 ou R$1.000, no mês anterior você não pode utilizar mais que aquilo, ou então você vai comprometer o seu planejamento financeiro pessoal. E eu digo, o crédito ele pode ser usado como uma ferramenta, tanto o crédito pessoal, o crédito imobiliário, o próprio cartão de crédito, desde que seja usado de forma consciente e planejada. Agora, além do cartão de crédito, só de falar de cartão de crédito dá arrepio na gente, porque cartão de crédito é um grande tabu. É para pessoa, por exemplo, que você falou que gosta de papel, mas se eu sou um cara, que, como grande parte das pessoas, que não tem muita paciência para burocracia, a gente não tem essa cultura, né, de ficar ali anotando coisas, a gente tem uma cultura do gasto imediato. Você entrou um dinheiro, a gente já tem vontade de comprar, e sem contar os impulsos que a gente tem, né? Tem muita gente, por exemplo, que tá triste, tá deprimida, o que vai? Vai comprar alguma coisinha, você se auto-presenteia às vezes para compensar alguma coisa e tal. No teu livro, para essa pessoa que não está acostumada a ter toda essa técnica, né? Tem dicas práticas que mesmo uma pessoa dessas, que inclusive eu me incluo, consiga fazer no dia a dia de uma maneira que não seja complicada, porque acho que complicação é uma coisa que assusta muito nessa hora. Sim, e de forma simples, né? Inclusive você mencionou desses fatores que influenciam o processo decisório de compras, e eu trato disso no livro, e principalmente como você identificar e não cair nessas armadilhas. Mas voltando a essas dicas práticas, sim, sempre se planejar um mês anterior para no mês seguinte seguir aquilo que você planejou. E no livro também eu trago dicas práticas de como você consegue economizar na conta de água, economizar na conta de luz, economizar nas compras de supermercado, economizar com gás. Vou citar um exemplo simples para você, né? Eu falei de otimizar o planejamento financeiro pessoal, ou seja, a partir do momento que você começa a fazer esse modelo que eu propus, já no primeiro mês você vai conseguir ver resultados. O que é otimizar? Elencar todas as suas despesas. Qual foi a última vez que você ligou para os fornecedores de serviços que você tem? Aliás, quem está assistindo a gente, provavelmente, se é que fez isso alguma vez na vida, acho que nunca, né? Porque ninguém liga para fornecedor, a gente esquece, a gente compra o produto, a gente tem isso, eu digo, por TV a cabo, isso eu digo por telefonia, isso eu digo por gás, isso eu digo por luz. A gente adquire aquele produto, a gente nem vê os extratos, para falar a verdade. E isso é fundamental, né? Eu falo que no início do planejamento financeiro, quando vai se colocar a vida em ordem, de fato vai se exigir um investimento de tempo, mas eu vou citar um exemplo simples. Nesse planejamento, eu proponho que seja realizada essa otimização pelo menos trimestral, e eu faço isso na prática, né? Então, eu liguei recentemente para a minha empresa fornecedora de serviços da internet. Eu pagava R$179 e tinha um plano que se adequava mais à minha realidade, eu comecei a pagar R$89. Se a gente fizer isso vezes 12, que é o ano, né, e vezes 36, será que não daria com isso para fazer um outro investimento para comprar aquilo que eu realmente quero? Não. Né? E eu falo, tem também um horário para ligar para esses fornecedores. Não, mas não conta esse horário não, a gente vai... Aliás, existe horários para você ligar para os fornecedores que são horários mais eficientes. Por quê? A gente tem aquele problema, exatamente esse é o ponto. A gente às vezes quer, eu não quero mais pagar anuidade, ou às vezes eu estou achando a minha internet cara, ou às vezes eu estou achando o determinado produto está sendo fornecido caro, mas aí eu vou ligar, você fica numa espera de horas. Você passa por uma série de secretárias eletrônicas e aí você às vezes digita uma série de coisas, cai aquela ligação e o que a gente acaba fazendo? Eu digo isso também por experiência pessoal, a gente desiste. Mas existe, então, isso é muito importante. Atenção, você que está escutando essas dicas da Simone Costa, que essa é uma dica importantíssima para economizar e para poder barganhar com o teu fornecedor. Qual é o horário para você ligar para esse cara que você não vai ter que ficar ali esperando horas por uma resposta até você desistir?
6 da manhã. Uau. Entre 6 às 8. Eu sei que é um horário cedo, mas eu falo, é investimento que a pessoa está fazendo nela mesma para ter o controle da vida financeira. Então imagina, uma vez a cada 3 meses você ligar para os fornecedores, né, e você pode elencar aqueles no qual o seu custo é maior e ter uma otimização e uma economia. Porque muito, Mauro, se fala em investir, só que para investir você precisa ter recurso. Então primeiro precisa se preparar o planejamento financeiro para depois começar a investir, né? E aqui eu citei um exemplo simples como a conta de internet. E a conta do celular, né? Hoje, olha o tanto de serviços que nós temos e de operadoras. Por que não ligar numa operadora concorrente, pegar um plano e ligar na operadora atual? É o que eu faço. Eu sempre consigo uma melhora no plano que eu tenho, né? Então, eu sempre busco oportunidades. As oportunidades financeiras somos nós que criamos. Isso vale também para outras coisas, para compra de casa, que, por exemplo, eu falo disso no livro, entre várias outras coisas, né? Então, aqui a gente está falando um panorama geral. E tem uma outra informação muito importante, que essa, Maura, eu vou deixar para o livro, viu? Vamos lá. No livro, eu divulgo um canal que as pessoas conseguem saber as taxas de juros de todas as instituições financeiras do Brasil em todas as linhas de crédito. E lá já dá para comparar tudo. Olha só, planejamento financeiro pessoal, você no controle. Simone Costa, tá aqui do meu lado, premiadíssima, manja absolutamente tudo, uma tremenda expert nesse quesito de economia, nesse quesito de economia doméstica, de finanças, está aqui justamente dando esses esclarecimentos. Planejamento financeiro pessoal, você no controle, Simone Costa, em pré-venda na Amazon, em lançamento físico neste mês, no finalzinho do mês, né? Isso mesmo, dia 31 agora, às 19h30, na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Livraria Cultura. Agora, nas redes sociais, como é que eu faço para te encontrar? Nas redes sociais, vocês podem seguir, né, o canal chamado Sim Planejar, e inclusive, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu divulgo algumas orientações práticas para você já ter economia de primeira, e você complementa com o livro. Eu até utilizo o ensejo, Mauro, para falar que o livro, ele trata de reservas financeiras, que são muito importantes, né, reserva de emergência, de aposentadoria, construção de patrimônio, trata de sucessão, inventário. Você já fez o seu testamento? Você já se preparou para a certeza que a gente tem na vida, que é a morte? Ninguém faz testamento. Eu falo sobre como a pessoa se prepara, jazigo, então assim, tudo isso de uma forma prática, que a pessoa pode tomar aquela atitude numa linguagem acessível, né? Porque eu acho que muito se fala no mercado de planejamento financeiro pessoal, mas como você faz do início ao fim? Então é isso que eu proponho nesse livro, para que você seja protagonista e tenha o controle da sua vida financeira. Então eu quero agradecer a Simone Costa, que hoje veio falar sobre o livro Planejamento Financeiro Pessoal, você no controle, da editora Perfil Citadel, que já está em pré-venda na Amazon e que será lançado no final do mês na Livraria Cultura. Simone, super obrigado pelas suas dicas. A partir de agora eu realmente vou ficar atento, e você que está curioso, compre o livro, porque as dicas são muito boas. E ó, a economia, só essa economia do horário que ela falou, que tem mais, é só uma das dicas do livro. Tem muita dica, tem muita planilha, tem muita informação pra gente fazer o que a gente mais gosta de fazer depois de gastar, que é economizar. Simone, super obrigado pela tua presença mais uma vez aqui na TV Caras Business, e agradeço também a audiência que está acompanhando a gente. Agradeço, e agradeço também a audiência de todos, e eu digo, né, se você quer ter o controle da sua vida financeira, adquira agora o livro Planejamento Financeiro Pessoal, você no controle. Tchau, tchau.